Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa atividade dessa tarde. Nós estamos diretamente do Centro Espírita Raio de Luz, Ser Luz, na Coloninha, Florianópolis, situando os nossos irmãos que estão online, nos acompanham pelas mídias sociais, com a transmissão da TV Secal, a quem agradecemos. Para darmos início, então, à nossa atividade, convidamos os irmãos para que façamos a nossa prece. Que respiremos fundo, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, em agradecimento pelo amparo, pela proteção, especialmente pela vida. Agradecemos também aos irmãos da espiritualidade amiga, que comandam a atividade, que comandam esta casa, que nos amparam, que nos orientam, que nos inspiram para a melhoria das atividades. Possamos buscar na prece que o Mestre Jesus nos ensinou a nossa reflexão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Pai amado, de todos os males. Que assim seja. Com esta prece, nós iniciamos as nossas atividades e hoje nós temos a grata satisfação de termos conosco a nossa irmã Gianlira, a quem desejamos as boas-vindas e um agradecimento pela sua presença. Muito obrigado. Fique à vontade. Isso. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. Nós gostaríamos também de transmitir aos nossos bons pensamentos, desejo de boa tarde a todo mundo que está assistindo, seja de casa, seja do trabalho, seja de qualquer lugar, que hoje em dia, com a facilidade das redes sociais e da internet, a pessoa pode assistir, né, em qualquer lugar. Então, a todos esses irmãos que estão nos acompanhando pela TV Secal, a nossa gratidão e um desejo de uma boa tarde. E também agradecer a Deus, acima de tudo, porque Ele é o nosso Criador, Ele é que nos deu a vida, nos dá tanta oportunidade, criou esse universo espetacular para que a gente pudesse usar e abusar no sentido do progresso. Agradecer a Jesus como nosso mestre amado, Espírito Crístico, que não precisava mais vir à Terra, mas que mesmo assim ainda veio e nos deixou tanto exemplo de vida, de comportamento, visando a nossa evolução moral. Agradecer também a Allan Kardec, o insigne codificador da doutrina espírita, que
nos idos de 1857, teve esse esmero em catalogar, classificar, organizar as informações oriundas do mundo espiritual, da lavra de diversos médiuns, de vários lugares, e que hoje é o nosso norte, as 5 obras básicas do Pentateuco Espírita, para que a gente possa, enfim, alçar voo na direção do progresso. E, por fim, o agradecimento à casa, por nos dar a oportunidade de estar numa tribuna espírita, desempenhando a nossa tarefa de exposição doutrinária, longe de ser qualquer tipo de aula, porque nós não somos capazes, na situação em que nos encontramos, de ensinar a ninguém. Apenas temos a responsabilidade de transformar em palavras aquilo que está escrito, para que os meus irmãos possam, então, de posse desse conhecimento, daquilo que for dito aqui, fazer as suas próprias reflexões e chegar, enfim, à sabedoria que a doutrina espírita nos proporciona. Então, obrigado à casa pelo convite, por mais esse convite de aqui estarmos. Sempre que eu venho aqui, eu sei que eu sou repetitivo, mas sempre que eu venho aqui eu me lembro da casa velha. Olha, a gente tá velho, né, Yussá? Meu amigo Yussá aqui. Quando eu vi entrar ali, fiquei contente também, que faz tempo que a gente não se vê, né? E a casa de madeira, a gente tá ficando velho, realmente. Não velho, né? Bem usado. Mas tinha uma casa de madeira aqui, com um carpê, uns banquinhos de vários tipos, porque era doação, se ganhava de todo jeito, né? Bem povoada por cupins, que eram, inclusive, os que a mantinham de pé. Então, olha quanto tempo a gente já tem de relação. E eu me lembro de um casal, e eu mencionei novamente a casa, eu me lembro de um casal antigo de médicos, que eram responsáveis aqui, que tocavam na época, e eu os vi há um tempo atrás. Espero que estejam encarnados, né? Não sei se eu estava com alguma visão mediúnica, mas eu acho que não, porque espírito não dirige. Estava num carro, né? Eu logo lembrei dele, a fisionomia dele. Então, esse carinho, né, que a gente emana para que esses irmãos que nos receberam lá, jovem, na doutrina ainda, sem saber nada, tocado pela obsessão, acho que fazia mais palestra obsedado do que inspirado. Agora não, agora a coisa já está melhor. Um pouquinho, pelo menos. Né? Depois de 30 anos de doutrina, eu sei que não parece, eu sou muito jovem. Eu sei, não precisa dizer. Mas a gente aprende alguma coisa, nem que seja por osmose, né, gente? Tem que aprender, de alguma maneira. Então, dito isso, trago o abraço fraterno do Centro Espírita Juvencio Araújo Figueiredo, a casa da qual faço parte, colaboro lá de alguma maneira, né, gente? Atualmente na presidência, né? Mas a proposta da nossa conversa da tarde de hoje é falar sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que são os trabalhadores da última hora, ou a parábola dos trabalhadores da vinha, né? Que ela tem, nós vamos fazer uma abordagem específica, histórica, do contexto dela, da época, e depois a abordagem filosófica, que é a proposta da doutrina espírita. Mas por trás dessa parábola tem uma lei maior, tá? Que não é o tema da noite, perdão, eu vou errar muito, tá, gente, que eu faço muita palestra à noite. Mas não é o tema da tarde especificamente. Mas a lei que rege, que está por trás
dessa proposta do Cristo é a lei da reencarnação. O tema não é reencarnação, tá? Nós vamos falar da parábola. Mas por trás, nós vamos observar filosoficamente que a reencarnação está ali presente. Então, a parábola começa da seguinte maneira: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Vejam que ele sai de madrugada por quê? Porque o horário de expediente, na época, tá? Não tinha energia elétrica, gente. O horário de expediente era do amanhecer ao alvorecer, ao entardecer. Era o horário de trabalho, é durante quando tinha luz, a luz do dia. Então ele já sai de madrugada, ele sai antes do dia clarear, para angariar trabalhadores para a sua vinha. Ele era um pai de família, alguém respeitável, um comerciante, né, um empresário aos olhos de hoje, e preocupado porque ele precisava fazer a colheita da vinha. Então ele sai de madrugada para angariar trabalhadores. E segue dizendo: tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a sua vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for razoável. Aqui já tá começando a aparecer um monte de detalhezinho na parábola, tá, gente? Ele primeiro oferece 1 denário para os primeiros. Dos segundos em diante, o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 10ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Se a gente perguntar isso hoje, é bullying, né? Vai dar processo. O Ministério Público vai nos processar se fazer essa pergunta. Desculpa se tiver algum promotor aqui, não se ofendam. Aqui é só uma brincadeira, tá? E eles, porque ninguém nos assalariou. Ou seja, ninguém nos ofereceu serviço. Não é como é hoje, que tem empresa para tudo quanto é lugar, que se a gente quiser trabalhar, a gente consegue, seja do mais humilde ao posto maior. Na época, não. Era muito escasso. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Ou seja, ele começou de trás para frente. Começou pelos últimos. Para os últimos já pagou 1 denário. Vindo em seguida os que tinham sido contratados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Fiz a leitura
porque às vezes na inspiração a gente acaba suprimindo coisa. Então, a leitura, eu sei que a gente não vem aqui para ler, mas a leitura é para a gente se fixar realmente naquilo que o Cristo falou. Então, a gente observou que ele saiu durante o amanhecer, na primeira hora, ou seja, entre as 6 e as 7 da manhã, primeira hora. Depois, às 9, depois ao meio-dia, às 15 e, por fim, à 1/10 hora, ou seja, 1 hora antes da 12ª. Se começa às 6, mais 12, 18. Então, a 1/10 hora, 17 horas da tarde. 5 horas da tarde, 17 horas. Que é como a gente conhece hoje. Porque faltava 1 hora para o sol se pôr. Então, vejam, ele sai e encontra trabalhadores no caminho, nas praças, nos locais onde se reuniam as pessoas, aqueles que precisavam trabalhar, que não tinham emprego. Então, ele os chama e oferece 1 denário. Para a gente entender que, na época, ter uma moeda já era muito difícil. A maioria das vezes, o comércio era feito através do escambo, troca, comércio. Assim era feito. Daí a origem do termo salário. Se pagava em sal. Para quê? Para poder preservar a carne. O sal, ele tem essa qualidade. Não havia geladeira, não havia refrigerador, não tinha nada disso. Então, vejam, mas ele oferece 1 denário, ele tem dinheiro, ele é alguém de posses. Ele oferece 1 denário àquele, mas para os outros da 3ª, 6ª, 9ª hora, ele diz que ele oferece o que for razoável. Ou seja, ele deixa livre. No acordo feito, ele deixa livre. O único que teve um acordo pré-estabelecido, fixado, foi o da primeira hora. Que ele disse, enfaticamente, 1 denário. Os demais é o que for razoável. E nos últimos, ele não fala nada. Lembrem-se da parábola que ele diz a estes, que ele pergunta por que estão ali sem fazer nada. E quando eles o respondem, ele diz, ide vós para a vinha. Eles não perguntam quanto vão receber, ele não fala quanto vai pagar. Até porque, imaginemos nós, estamos o dia inteiro esperando por um trabalho, por ser assalariado. E na última hora do dia aparece uma criatura que nos oferece emprego, que nos oferece algo que fazer. O que a gente faz? Sai correndo, pega com as 2 mãos, agarra aquilo ali e vai trabalhar, porque vai ser vai ser o sustento do dia. Tem que levar alguma coisa para casa, para sua família, para o seu sustento, tem que levar. E eles assim o fazem. Mas, vejamos nós, o Cristo estava sacudindo aquelas pessoas, porque o egoísmo era muito presente na época. Hoje não. A gente quase não é egoísta hoje, né? A gente já evoluiu bastante, 2026 anos. Nossa, egoísmo é quase uma palavra de museu. Brincadeiras à parte, ele quis atingir diretamente o ego, o egoísmo daquelas criaturas. E conseguiu, porque com a história que ele estava transmitindo aquela história para os discípulos e para as pessoas que se reuniam à sua volta. Assim como hoje aqui, eu estava aqui sentado e comecei a observar, chegava 1, chegava 2, sentava, chegava mais 1 e mais outro. Assim aconteceu. E vejam, não estou de maneira alguma querendo me comparar com Cristo. Eu estou há milhares e milhares e milhares de anos luz da condição de um Cristo. Mas era assim na época. Começava a chegar gente, começava a se aproximar. Ele estava falando e quando ele estava então envolto pelas pessoas, ele dava um ensinamento. Ele aproveitava a oportunidade. Então, assim ele o fez, porque as pessoas ali observaram quando ele disse que os que foram chamados à primeira hora eram egoístas. Acharam que tinham mais direito.
e questionaram por que eles estavam recebendo diferentemente dos demais. Perdão, igual aos demais, e não deveriam receber diferentemente? Receber mais? Vejam, eles argumentaram ainda em seu favor, dizendo que trabalharam o dia inteiro, querendo justificar que mereciam mais. Será que nós não fazemos isso também muitas vezes? Ó Senhor, olha como eu sou bom, olha como eu estou tentando ser uma criatura melhor, olha como eu estou indo ao centro, olha como eu sou um trabalhador, olha. Para valorizarmos, né? O nosso denário, que sabe a gente recebe mais. Nananina, não. É um denário. E aí, na parábola também a gente não vê os do meio reclamando. Os da terceira, da sexta, da nona. Ninguém reclamou. Vocês notaram? Ninguém reclamou. Só os da primeira. Ah, porque ficaram o dia inteiro trabalhando. Será? Será que ficaram realmente trabalhando na vinha desde a primeira hora da manhã até a tarde? Será que nós faríamos isso? Não pararíamos nem para tomar um cafezinho? Um pretinho, né? Um cafezinho. Para dar 2 dedinhos de prosa, uma descansada. O sol está tão quente, será que a gente não encostava um pouquinho a enxada num galho de árvore e na sombra a gente ia amenizar um pouco o cansaço? Tomar água, vamos tomar um pouquinho d'água e ali a gente desse uma paradinha? Será que realmente nós trabalharíamos? Será que eles trabalharam verdadeiramente desde a primeira hora? Agora, os últimos. Na lógica do patrão, do pai de família, os últimos tiveram apenas 1 hora. 1 hora para trabalhar. Significa dizer que não tem tempo, não dá tempo. Se está próximo de chegar o capataz para fazer o pagamento, significa que tem alguém me olhando. E se tem alguém me olhando, aí eu trabalho. Né? Aí eu faço. Como eu costumo fazer brincadeiras assim, né? Como a nossa co-irmã Igreja Católica. A gente entra na igreja, se senta e tem um monte de santo espiando para nós. Tem um monte de santo olhando para a gente. Aí a gente faz silêncio, fica quietinho, não faz nada. Lá dentro a gente não faz nada, a gente é o santo. Por quê? Porque tem um monte de gente olhando. Esse do trabalhador da última hora também tinha. Chegariam os responsáveis para fazer o encerramento do dia, fazer o pagamento. Então, eles vão perder tempo? Não. Eles trabalharam. E trabalharam por 1 hora. Não sabemos dizer se eles produziram mais ou menos. 100 por 1, 80 por 1, 60 por 1. Não sabemos. Quem produziu mais? Mas todos trabalharam. Só que o egoísmo, esse sentimento que a gente tem de que, não, eu devo ser melhor, eu sou melhor do que aquele, do que o outro, e eu exijo um tratamento diferenciado. Não foi assim que aconteceu. E o Cristo deu o exemplo àquelas pessoas para que eles aprendessem que não é assim que acontece. Não é assim. O combinado é o combinado e vai ser pago. Pode ser pago a mais? Pode ser pago a mais, claro. Agora, fica a critério do pai. Por quê? Porque é o razoável. O que eu estou fazendo a mais? Eu programei, por exemplo, a minha reencarnação. Nessa programação que eu fiz algumas escolhas, algumas metas. Tracei um caminho a seguir. Reencarno. Sob o véu do esquecimento e os prazeres da vida mundana, eu abdico de certas coisas, me esqueço, né? Convenientemente, e sigo outros caminhos. Vou receber o mesmo denário? Não, porque não for, é o razoável. Agora, do sentido contrário, programamos todos nós a nossa encarnação. Viemos ao mundo físico. Aqui, começamos a trabalhar, a estudar, a desenvolvermos-nos e começamos a ampliar a nossa gama de ação. A gente vinha para fazer uma determinada tarefa.
mas viu que dá para fazer 2. Quem sabe 3. Dá para aumentar essa tarefa. Vamos receber a mais? Não estou falando de dinheiro. Se está esperando dinheiro aqui na Casa Espírita, aliás, uma coisa que falta muito na Casa Espírita é dinheiro, porque todo espírita tem um escorpião no bolso. Mas nós vamos receber a mais? Olha, se for razoável, é claro que sim. É claro que sim. Podemos elevar a nossa capacidade numa situação muito maior para desencarnar muito melhor? Claro, depende de nós. Por quê? Agora vamos ao entendimento filosófico. Levei 25 minutos. Aquilo não é um relógio, aquilo é um ventilador, tá, gente? Não pode, está muito rápido. Eu só tenho 5 minutos, mais uns 5 de tolerância que eu sei que vou ganhar, né? Quem não chora não mama, eu tô chorando. Vim para cá para trabalhar. Aliás, eu vim para cá para falar, gente, né? E eu, quando me empolgo, o Pedro aqui do Ceará dos Pobres, ele sempre encerra a palestra dizendo: se o Jean demorasse um pouquinho mais para nascer, ele nascer com uma boca em cada cotovelo. Do jeito que eu falo. Mas vamos ao entendimento filosófico, para chegar a essa conclusão de que a reencarnação está por trás. O Cristo estava falando da reencarnação. Os trabalhadores da primeira hora podemos considerar, o povo hebreu. O primeiro povo a ter a crença no Deus único. Ou seja, inspirados pela espiritualidade, inspirados por Jesus. Mas como? Antes de Jesus? Como é que ele já inspirava? Jesus é anterior à Terra. Imagine a nós, ao povo. Jesus participou da formação da gasosa estelar que esse planeta era. Ele participou da formação, por isso que ele é o governador do planeta. Ele sabe absolutamente tudo. Então, inspirado pela falange do Espírito de Verdade, que a gente pode dizer, né? De vez em quando volta essa discussão, Espírito de Verdade do Evangelho, é Jesus falando para Kardec. Outros dizem, não, é a falange do Espírito de Verdade. Gente, isso aí pouco importa. Pouco importa. Mas Jesus inspirou o povo hebreu na ideia do Deus único, do Pai amoroso, e não do Deus vingativo, não de vários deuses, o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus isso, aquilo, não, um Deus único, Pai. E aí vem as reencarnações, porque dessa época para frente vieram os profetas. Os profetas, eles não vieram antecipando a palavra divina, eles não vieram inspirando a terra das coisas do céu. Eles vieram. Eles podem ter sido os trabalhadores da terceira hora? Podem. Só que vejam, podem também ter sido a reencarnação dos trabalhadores da primeira. Olha que interessante. Nós vamos chegar à conclusão que talvez os trabalhadores da última hora trabalharam em todas as horas antes de serem chamados pela última vez. Através das reencarnações sucessivas. Depois vieram os filósofos. Os filósofos não auxiliaram a Terra, não auxiliaram a humanidade no ensinamento, no entendimento das coisas. O que é filosofia? É questionar e buscar a resposta. Isso é filosofar. Eles podem ter sido os trabalhadores da sexta hora. Depois deles vieram Depois veio o Cristo, a época do Cristo. Mais uma revelação trazida para a Terra. Pode ter sido o trabalhador não na hora. E por fim, na 1/10 hora, faltando 1 hora para terminar, vieram os espíritas. Não que os espíritas sejam efetivamente os trabalhadores da última hora, mas eles também foram convidados na última hora para o trabalho. E que hora é essa? É a última hora antes da transformação do nosso planeta. O planeta está deixando de ser provas e expiações. Estamos em convulsões sociais,
em revoluções espirituais tremendas. As trevas estão extremamente agitadas. Muitos dos espíritos estão reencarnados. Por isso a gente está vendo tanta agressividade, tanta violência, tanto desespero. A gente olha crimes sendo cometidos que não consegue entender como. Filhos contra mães, pais contra filhas. Aonde está indo a humanidade dessa maneira? Calma, gente. Calma, porque estes não são a maioria da humanidade. São os espíritos recebendo a última oportunidade da reencarnação. Num planeta de provas e expiações. A última hora, chegaremos à condição de regeneração. E aí, o que isso acontece? O que é isso? É o fim de um ciclo. Ou seja, terminou um dia de trabalho. Das 6 da manhã às 6 da tarde. Começa a regeneração, começa um mundo de regeneração. A Terra continua sendo a mesma Terra. O povo é que vai estar reencarnado e que vai ser diferente. Talvez nem nós conseguiremos aqui estar. Eu rezo todo dia para conseguir. Eu até gostaria que não tivesse fila da Via Expressa, Ponte Cílio Luz, Ponte Colombo Salles, essas coisas. Dava para dar uma melhorada. Mas quem sabe, né? No mundo de regeneração, até os automóveis vão ser um pouquinho melhor, vão voar. Se bem que do jeito que o pessoal é ruim de volante, vão bater no céu. Bom, é melhor deixar na terra, né? Vamos deixar andando por baixo mesmo. Então, quando começar o mundo de regeneração, é uma nova jornada de trabalho. Aí vão vir outros trabalhadores sendo chamados. Mas vejam que filosoficamente não tem a ver com o trabalho físico em si. Tem a ver com o trabalho espiritual, com a transformação moral. Então, nós espíritas reencarnamos em todas as eras antigas da humanidade. Costumo sempre brincar. Nunca diga, e a gente sempre diz, mas nunca diga eu devo ter tocado pedra na cruz. Quando a gente está no meio de um problema, né? Quando está sendo perseguido no trabalho, ou a nossa sogra é muito legal, assim, né? Eu devo ter tocado pedra na cruz. Não diga isso, porque pode ter sido verdade. Eu posso ter estado na época do Cristo e ter batido palma e gritado Barrabás, Barrabás, Barrabás. A gente reencarna sucessivas vezes. A gente teve oportunidade de trabalhar em todas as épocas, em todas as horas do trabalho. Nos foi ofertado lá no início um denário, mas depois o que fosse razoável. E ao longo dessas nossas experiências, será que a gente tenha executado realmente o nosso trabalho? Será que a gente verdadeiramente trabalhou, buscou realmente o fruto, a uva, né? É da vinha, é a uva? Será que a gente realmente colheu? Ou entregou-se ao ostracismo, à vadiagem, e não quis fazer nada? Hoje eu estou cansado. Hoje eu não vou no centro, não, estou cansado. Hoje eu estou meio ruim. É engraçado, está meio ruim, ao invés de vir para ficar bom. Fica em casa. Está achando que os espíritos são drive-thru ou delivery, né? Vai um motoqueiro espiritual na tua casa para te socorrer. Não, não vai. Não vai. Nosso lugar é aqui. A vinha do Senhor. Aonde estão plantadas as parreiras, que inclusive é o símbolo do Livro dos Espíritos, de uma versão antiga do Livro dos Espíritos, né? Aquela versão da novela Viagem. Quando eu falar isso, todo mundo vai saber, porque aqui, quer dizer, todo mundo não. Tem um povo aqui que não é contemporâneo, mas tem uma turma que vai lembrar. A parreira de uvas é o símbolo. Então, quando nós realmente caímos na real,
que precisamos abdicar de coisas da vida. Gente, infelizmente, eu tenho essa notícia triste para dar. A gente tem que abdicar de alguma coisa. A gente tem que abdicar de uma tarde de sábado. Passamos aí 2 semanas virando sapo, com tanta chuva, né? Aí dá um sábado lindo de sol e eu tenho que ir para o centro espírita. Você tem que vir? Não, ninguém tem que vir, ninguém é obrigado. O dono da vinha, o pai de família, não obrigou os trabalhadores a irem, ele convidou. É um convite. E aí a gente abdica, abre mão. A gente tem que abdicar de coisas da vida, abdicar de ser maledicente, parar com essas fofoquinhas, parar com essas intrigas, parar com gerar esse clima de infelicidade que fica ao nosso entorno, traduzir o nosso comportamento para o ambiente e transformar o ambiente em uma coisa agradável. Alguém aqui se sentiu mal quando entrou por aquela porta? Não, levanta a mão, por favor. Pelo amor de Deus, não levanta a mão. Que vai que tem alguém. Mas não se sente mal, por quê? Porque o ambiente é preparado. A gente, quando chega aqui, na rua, já recebe o choque da expansão fluídica dessa casa. Toda casa de oração é um ponto de luz na terra. Aqui, para o céu, há um raio luminoso. Para que os espíritos possam, então, através desse raio luminoso, vir atravessar a densa névoa de pensamentos negativos que a gente, humanidade, lança no ar. É difícil para eles passar, porque mexe com eles. Tá? Vocês se lembram quando André Luiz ele pede para visitar a família e eles não deixam, até um dia que deixam. Quando ele vai ver a mulher casada com outro homem, a esposa dele, né? Que ele morreu, ele não se separou, mas... E quando ele vê ela, ele se desequilibra, se desestabiliza e vai para onde? Para o umbral. De volta, rápido. Puxado para o umbral. Então, passar por essa densa névoa é perigoso para os espíritos bons. Então, eles se firmam nessas casas de oração para vir. Eles vêm até aqui e vão pela terra fora para socorrer os trabalhadores da última hora. Já deu os 5 minutos. Agora tem que parar. Então, vejam, gente, a importância desse trabalho. A importância de vocês virem aqui. Porque vocês estão trabalhando, os trabalhadores são vocês. Nós aqui, diretoria, palestrantes, somos mais devedores. Então a gente tem que estar se esforçando um pouco mais. Mas trabalhador, todo mundo é. Então, gente, que a gente possa entender que esse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo é uma lição para que a gente acorde. E a gente faça alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa por alguém. Não faça só por si. Podemos fazer por nós também. Mas façamos por alguém. Ajudemos de alguma maneira as pessoas. Então, gente, a nossa proposta para a tarde de hoje era essa. Vou encerrar, porque senão abre um alçapão aqui embaixo e eu caio. E aí, vou embora. Então... gostaria de agradecer a todos vocês pela simpatia, pelos semblantes agradáveis, por essa energia que a gente trocou hoje. Vocês me deram o que vocês têm de mais valioso, que não é dinheiro, é mais do que dinheiro. Vocês me deram 40, 35 minutos do tempo de vocês. E eu não tenho capacidade de pagar. Como eu não sou velhaco e não tenho como pagar, eu peço empréstimo. Peço a Deus que o Pai, nesse instante, derrame sobre nossas cabeças aqui hoje o véu do seu amor. Que nós possamos tocar esse véu. E ao tocar o véu, nós possamos absorver a energia dele. Que essa energia entre pelo
topo da cabeça de cada um e percorra todo o seu corpo, o corpo perispiritual, principalmente, para curar as células mal sãs, e o corpo físico, para amenizar as dores e curar na medida do nosso merecimento, conforme for razoável. Voltem para os seus lares com esse sentimento de gratidão, com o sentimento, acima de tudo, do dever cumprido, do compromisso assumido com o Mestre Jesus. Distribuam com suas famílias toda essa paz, toda essa alegria, essa satisfação, e voltem. Voltem numa outra oportunidade. Que nós nos encontremos nessa próxima oportunidade. Se Deus quiser, e a casa tiver coragem de me convidar. Obrigado, gente. Vai ganhar um milionário. Não está a pagar assim uma hora. Vai ganhar. Muito obrigado. Agradecemos ao Jean, que de forma alegre, mais profunda, trouxe os ensinamentos de Jesus. Para encerrarmos, então, essa primeira parte, na sequência nós vamos para o passe, vamos fazer a nossa prece final. Agradecendo a Jesus pelo convite feito a nós, pela confiança depositada em todos nós, a confiança de que somos capazes de, através dos esclarecimentos, sermos também pequenas luzes nessa caminhada, a iluminar os nossos passos e a iluminar os irmãos que nos cercam. Porque desta forma, tendo Jesus, nosso mestre, nosso amigo, como guia, e aos irmãos que nos rodeiam, juntos conseguiremos alcançar a plenitude. E a nosso Pai maior, com essa prece, nós pedimos a permissão para encerrarmos a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja.